iniciou a gravação. Vamos ver aqui. Começou. Então, tá bom. Pessoal, boa noite, né? Vamos lá para a Agenda 4. O tempo tá voando, né? A gente começou ontem. Ontem foi nossa aula de ambientação e hoje a gente já está indo aí para a Agenda 4, tá? Então, vamos lá, né? Ah, parece que não tá. Aí. Como a gente sempre faz todo início de aula, né? A gente faz aí uma retomada de todas aquelas informações que são bem pertinentes, que são importantes e que para vocês não se esqueçam nunca, tá? Eu sei que aqui a grande maioria já está acostumado aí, né, com o ambiente virtual, mas assim, a gente tem alguns colegas que ainda não estão tão habituados. Vou fazer um parênteses, né, até porque hoje mesmo uma aluna me deu um retorno que ela está começando agora aí a se ambientar com o ambiente virtual, que ela estava sem computador e tal. Então, por isso que a gente sempre faz essas retomadas, né? Porque sempre tem alguém aí que está chegando. Ninguém atrasado, mas a gente sempre os novos aí que estão chegando, tá? Então, como a gente fala aí em todas as aulas, tá? Primeiro, né, a gente olha aqui o quadro de avisos, porque aqui estão todos os avisos aí para toda a turma, né? Aqui está o roteiro de estudos, aqui está onde a gente informa as aulas síncronas. Aqui a coordenação também fala com vocês. Então, sempre que a gente entra aqui no ambiente virtual, primeiro a gente passa pelo quadro de avisos, tá? Passou pelo quadro de avisos, a gente vai para o Correio Tech, que aqui é o nosso e-mail, né? Onde a gente conversa aí com cada um de forma particular. Lembrando sempre que os feedbacks, tá, do fichário, eles também são enviados mensagem para vocês aqui pelo Correio Tech. Então, olhei o quadro de avisos, olhei o Correio Tech, a gente vai acessar as aulas. Aqui nas aulas está lá o mergulhando no tema, para começar o assunto, porque é aprender, e também estão todas as atividades aí que são obrigatórias para que vocês façam. Aqui estão as atividades obrigatórias e aquelas atividades não mediadas. Lembrando sempre que as atividades não mediadas, elas não são obrigatórias, porém auxilia muito vocês aí a estudar para o exame presencial, tá? Então, não se esqueçam disso. Aqui é o cronograma de abertura e fechamento das agendas. Lembrando que, né, nós estamos aqui na agenda 4, que ela abriu na última sexta-feira, dia 21, e ela vai aí até o dia 31/8, tá? Então, se atentem aí quanto aos prazos, tá? Período de recuperação, né? A gente aí, esse semestre é uma novidade para a gente também. A gente tem os 4 períodos de recuperação. Lembrando que, tá? A gente já vai começar aí na próxima sexta-feira. A gente já começa aí o próximo período de recuperação, tá? Que vai do dia 28/8 até o dia 8/9, né? A gente vai aproveitar o feriado aí do dia 7 de setembro. As agendas ainda vão estar abertas, tá? Para que vocês possam aí desenvolver as atividades. Da agenda 1 até a agenda 4. Ah, então perdi o fichário da agenda 1, ou da agenda 2, ou da agenda 3, ou da agenda 4. Não se preocupem que ainda dá tempo de fazer, tá? Vou fazer um parênteses aqui também, peço aí que vocês me desculpem, tá? Mas até hoje a professora Ana Lúcia mandou aí um Correio Tech para uma outra turma que nós estamos participando dela, a respeito dos debates, tá? As 2 primeiras agendas nossas foram aí como atividades obrigatórias, foram debate. Mas ainda tem alguns alunos que parecem que ainda não entenderam como funciona a atividade de debate, tá? A gente sempre tem mandado isso para vocês no quadro de avisos, a gente tem mandado via Correio Tech, mas a gente vai só reforçar. Como que funciona o debate, tá? O debate, você faz a sua postagem e depois você tem que comentar aí mais 3 postagens dos colegas. Lembrando que essas postagens, elas não podem ser feitas todas no mesmo dia. Elas têm que ser feitas em dias diferentes. Então, por exemplo, eu fiz a minha postagem na sexta-feira,
comenta a postagem do Jonathan na segunda, da Ana Lúcia na terça e da Maria na quarta. Beleza, perfeito, tá? Isso tá correto, porque eu fiz a minha postagem e postei aí fiz um comentário na colocação dos colegas aí em dias alternados, tá? Por quê? Porque o debate a gente vai construindo ele dia a dia, então a gente também precisa aí se atentar quanto a isso, tá? Então é só para fazer um parênteses mesmo, porque tem aluno que vai ter que voltar aqui refazer o debate, então a gente está fazendo aí mais um lembrete para vocês, tá? Ah, Cláudia, eu fiz só a minha postagem. Então, beleza. Na sexta-feira, quando abrir aqui o período de recuperação, você já faz a postagem na colocação de um colega, no sábado faz outro, no domingo faz outro. Pronto, perfeito. Você fez a sua colocação e mais 3 comentários, tá? Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode falar com a gente depois também, que tá tudo certo. A gente está aqui para ajudar mesmo. Como a gente também vem reforçando bastante aí, né, o exame presencial é requisito básico para a aprovação de vocês do primeiro módulo. Então, anotem aí a data, né, dia 28/11, das 9 às 12 horas, tá? Das 9 ao meio-dia, vai ser um sábado. Vocês aí vão ter que fazer o exame presencial. Então, já anotem a data, né, porque a gente acha que demora, mas passa muito rápido. Então, anotem essa data aí para vocês já irem negociando na empresa e para que vocês tenham aí esse horário disponível para vocês fazerem a prova, tá? Também é uma novidade aí da ETEC, né? Os alunos que tiverem entre 80% e 90% das atividades obrigatórias entregue, acrescenta um ponto extra aí no exame presencial. Quem fizer entre 90% e 99%, acrescenta 2 pontos extras. E quem tiver uma participação de 100%, acrescenta-se 3 pontos extras no exame presencial, tá? Luna, para. Professora, seu fone está pessoal, mudo. desculpa, viu? Aí, agora deu certo? Perfeito. Então, para aqueles alunos aí que tiverem uma participação de 100% nas atividades obrigatórias, né? Acrescenta-se 3 pontos extras, tá? Então, só reforçando. Para aqueles que tiverem uma participação entre 80% e 90%, acrescenta um ponto extra no exame presencial. De 91 a 99, né, acrescenta-se 2 pontos extras. E para os alunos que têm participação de 100%, acrescenta-se 3 pontos extras, tá? Cláudia, eu fiz todas as minhas atividades no período de recuperação. Mesmo assim, minha participação é computada 100%. Se você fizer todas, independente se foi no período, né, normal ou se foi no período de 100%, computa-se 100% aí de participação. A única coisa que a gente ressalva aí para o período de recuperação, que a menção máxima é B, tá? Então, você fez as atividades no período de recuperação, menção máxima é B. Lembrando aí, né, nos casos excepcionais. Pessoal, só um minutinho, só um minuto. Minha irmã queria dar um recado, vocês desculpam, viu? Então, beleza. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso também, tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Vocês podem ir falando com a gente e a gente aí vai explicando isso para vocês. Lembrando sempre que, né, a participação nas aulas assíncronas é bom, que vocês podem tirar dúvidas, é o que a gente vem fazendo aí ou com vocês aí ao longo desse semestre, né? A gente vai tirando as dúvidas, porque a gente sabe que as dúvidas são pertinentes, ela ocorre no dia a dia, porém a participação na aula síncrona, por enquanto, ela ainda aí não é obrigatória, tá? Então, beleza.
Lembrando também que, tá bom? Todas as informações que vocês precisam, tanto com relação às atividades que já foram entregues, tá? Ou com relação aí à geração de matrícula, vocês sempre têm aí o acesso pelas informações acadêmicas. Quando vocês clicam em informações acadêmicas, aí estão todas as menções que vocês tiveram nas atividades que já foram entregues. Aqui também vocês conseguem enxergar aquelas atividades que ainda não foram entregues, tá? Então, vocês aqui veem o feedback, veem a menção, tudo certinho, mas também aquelas atividades que não foram entregues vão estar lá também como não foram feitas, tá? Aqui também você consegue gerar a sua declaração de matrícula, que junto com o documento com foto, é a sua carteirinha de estudante. Então, a vida acadêmica de vocês, a gente costuma falar, né, que está aqui em informações acadêmicas. Hoje a gente já vai aí para a agenda 4, né? Como a gente falou no começo, está passando muito rápido, então se atentem aos prazos, tá? Para que vocês não percam mesmo as atividades aí que precisam feitas, para que vocês obtenham 100% de atividades obrigatórias realizadas e que vocês vão, né? Que vocês vão para o exame presencial mais preparados, né? Aqueles alunos que entregam as atividades aí nos primeiros dias que elas ficam disponíveis, tem mais tempo depois aí no final para estar estudando as agendas, tá? Outra coisa que eu acho que é bacana a gente lembrar é que, assim, pessoal, eu falo isso porque a gente tem recebido esse tipo de questionamento. E o que acontece, tá? O aluno entrega a atividade ontem e hoje o aluno já pergunta: ah, professor, mas a minha atividade ainda não foi corrigida. Mas não é que a atividade ainda não foi corrigida, a gente está corrigindo, né? É que a gente tem os prazos aí. Então, quer dizer, vocês tiveram 10 dias para entregar, estão entregando aí no último dia e já querem a atividade corrigida. Aí a gente também não é máquina, não tem jeito, a gente não consegue isso, tá? Então, isso fica só como um lembrete aí para vocês, tá bom? Então, tenham paciência, tenham calma, vocês tiveram uma demanda para fazer as atividades, agora a gente também tem uma demanda aí para fazer as correções, tá? Então, o que vem tratando a Agenda 4? Né? A Agenda 4 ela vem tratando sobre os tipos de planejamento. Nessa agenda, a gente vê os planejamentos de uma forma assim, mais ampla, né? Não tão detalhado. Depois, a gente ainda tem a Agenda 5 e a Agenda 6 aí, que vem tratando do planejamento de uma forma assim, mais objetiva e mais detalhada, tá? Quando a gente fala em planejamento, né, o planejamento é importante não somente para as empresas, mas para a nossa vida também, enquanto pessoa física. Por quê? Porque quando você se planeja, você tem mais precisão naquilo que você vai desenvolver, naquilo que você vai fazer. Por isso o planejamento é tão importante, né? A gente costuma até falar o quê? Que quando eu planejo, eu tenho plano A, B, C, D, eu tenho todos os planos. Por quê? Porque eu vou desenvolvendo o meu objetivo final, o meu objetivo principal. Então, quer dizer o quê? Quanto mais eu planejo, quanto mais eu desenvolvo, mais assertivo eu me torno, né? Então, beleza. Os objetivos organizacionais, tá? Qualquer empresa ou nós mesmo, enquanto pessoas físicas, o que a gente quer, né? A gente quer alcançar um objetivo maior, um objetivo principal. E os objetivos organizacionais, tá? Eles vêm aí organizando as decisões, as ações e o uso de recursos. Por quê? Porque conforme eu vou organizando isso, eu vou me tornando mais assertivo. E se eu vou me tornando mais assertivo, a chance de eu atingir minha meta ou do meu objetivo principal é maior, tá bom? Ele também permite aí a gente, né, aí atingir as transformações, né, de forma organizada, consciente e sempre muito alinhado.
Então, é como se a gente traçasse uma linha e no final tivesse o nosso sonho, né? A nossa meta, o nosso objetivo. E quando eu traço aquela linha, eu vou projetando para que nada dê errado até que eu chegue no final, tá? A gente tem o planejamento estratégico, né? O que é o planejamento estratégico, tá? O planejamento estratégico, ele vem da alta diretoria, tá? Então, vem dos donos da empresa, dos diretores, e eles fazem esse planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico, ele é a longo prazo. Ele vai atingir o objetivo principal da organização, tá? Depois a gente tem o planejamento tático. O que é o planejamento tático? É eu pegar o meu planejamento estratégico e dividir ele em partes menores, tá? E quando eu divido ele em partes menores, eu coloco ali para os supervisores, para os gerentes. Então, é como se eu pegasse o meu objetivo principal, dividisse em objetivos menores e ali eu fosse traçando para quê? Para que eu atingisse o objetivo principal. E a gente tem o planejamento operacional. O que é o planejamento operacional? O planejamento operacional é ali o dia a dia da empresa, né? É o curto prazo. Então, vou usar sempre esse exemplo, tá? Que eu já estou aí nesse exemplo tem uns 2 anos, mas ainda não atingi meu objetivo principal. Mas vamos falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos, tá? Então, esse é o meu planejamento estratégico. Isso é a minha meta, né? Aí o maior. Beleza. O que eu vou fazer para conseguir aí perder esses 10 quilos? Olha, também preguiçosa, hein? Vou confessar, né? A gente ainda não conseguiu aí esse planejamento estratégico. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar numa nutricionista, eu vou ver uma academia, eu vou, né, vou aí traçando metas para quê? Para que eu consiga atingir o meu planejamento maior. Lembrando que o Monjaro não, esse eu ainda estou descartando por enquanto. Eu estou só vamos falar assim, nos saudáveis para eu atingir o meu planejamento estratégico, né? Então, beleza. Então, meu planejamento estratégico é a longo prazo, vamos falar aí que para 5 anos, então eu estou no segundo ano ainda, vou conseguir atingir ele lá na frente. Vou no meu planejamento tático, né, que é a médio prazo, então eu estou indo no nutricionista, estou fazendo academia, estou fazendo terapia, né, para me ajudar também. Então, isso é o quê? Eu peguei meu objetivo maior e tracei nos objetivos menores. E aí eu vou fazendo meu operacional, que é o dia a dia. Então, todo dia eu faço atividade física, estou tentando balancear melhor aí as minhas dietas, né? Não estou deixando a minha mente querer engordar. Então, quer dizer o quê? São coisas que eu estou fazendo aí no meu dia a dia, tá? Então, só para a gente resumir aí o que é o planejamento estratégico, é planejamento a longo prazo, e aí que visa o objetivo maior da empresa, né? Esse é o planejamento estratégico. Depois a gente tem o planejamento tático, que é a médio prazo, e ele aí é trabalhado mais por supervisores e gerentes da empresa, e a gente tem o operacional, que é o curto prazo, né? Que é o dia a dia, que é o famoso chão de fábrica aí a gente fala, né? Depois a gente tem integração entre objetivos e planejamentos, né? Claro que os meus objetivos, eles precisam muito estar alinhados ao planejamento. Para quê? Para que eu consiga atingir a minha meta, para que eu consiga atingir o meu sonho e para que eu consiga atingir aí o objetivo principal da empresa e planejamento e mudança na organização, né? Que é o que a gente realmente vem vendo aí nessas empresas, principalmente aí formada por jovens, né? São empresas que elas vêm de um planejamento constante e que mudam todo, né? Como a gente já falou aí em agendas anteriores mesmo, né?
todo esse mundo globalizado faz parte dessa mudança, faz parte desse planejamento. A gente precisa estar constantemente atualizado, porque senão a gente não consegue acompanhar toda essa mudança que tem. Cláudia, mas o que isso tem a ver com o planejamento, né? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se eu não estou alinhada a essas mudanças, se no meu planejamento eu não estou organizada para acompanhar essas mudanças, a chance da minha empresa ou a chance de eu dar errado é muito maior, tá? Então, uma coisa que a gente vai tratar nesse primeiro módulo aí, para quase que nele, vamos falar assim, 80% dele, a gente vai falar bastante sobre a importância do planejamento, tá? E planejamento nunca é demais, sempre é importante. Tenho certeza que todo mundo vai ter um exemplo desse para dar depois aí para a gente, né? Quando você acorda de manhã ou quando você vai dormir, você planeja ali como que vai ser a sua rotina, como que vai ser o seu dia. Muitas pessoas no domingo, né, elas já planejam como que vai ser a semana. Claro que a gente sabe que nem tudo sai perfeitamente alinhado como a gente planejou. Algumas coisas acontecem aí fora da ordem, mas também faz parte aí da vida, da nossa vida, né, aí, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas a gente visa sempre o quê? Que o planejamento ocorra da forma aí mais estratégica possível, tá? A gente tem as atividades obrigatórias dessa agenda 4, tá? Então, a gente tem duas atividades obrigatórias aí, que é o fichário e o bloco de notas, tá? Então, vamos falar do fichário um pouquinho, depois a gente fala aí um pouquinho do bloco de notas, que é uma novidade aí para vocês, que a gente não tinha feito ele ainda, tá? Então, o fichário está falando aí sobre a empresa Sabor Mineiro, que é uma empresa familiar, uma pequena empresa familiar localizada na cidade turística de Serra Negra, no interior do estado de São Paulo. O negócio foi fundado pelo senhor Antônio, apaixonado pela culinária mineira, que decidiu transformar seu gosto pelos produtos típicos em uma oportunidade de empreender. Hoje a empresa é administrada pelo senhor Antônio, com o apoio de seus dois filhos, Lucas e Marina. Enquanto o pai é responsável por negociar diretamente com pequenos produtores rurais de Minas Gerais e selecionar produtos como queijos artesanais, doces caseiros, cafés especiais, biscoitos, geleias e cachaças, Lucas cuida das compras, do controle de estoque e das finanças da empresa. Já a Mariana é responsável pelo atendimento ao cliente, pela divulgação nas redes sociais e pela organização das campanhas promocionais. Com o passar dos anos, o Sabor Mineiro conquistou a confiança dos moradores da região, e dos turistas que visitavam Serra Negra em busca de lazer, compras e boa gastronomia. O crescimento das vendas fez com que a família percebesse a necessidade de organizar melhor a administração do negócio para continuar crescendo sem perder a qualidade no atendimento e a tradição que sempre caracterizaram a empresa. Em uma reunião familiar, os proprietários definiram como principal objetivo tornar o Sabor Mineiro uma referência regional na comercialização de produtos típicos de Minas Gerais, valorizando os pequenos produtores, preservando a tradição mineira e proporcionando aos clientes uma experiência acolhedora e autêntica. Além disso, estabeleceram como meta abrir uma nova unidade em uma cidade vizinha nos próximos 3 anos. A partir dessa decisão, cada integrante da família passou a planejar ações para a sua área de atuação. Lucas propôs a implantação de um programa de fidelidade para os clientes e iniciou negociações com novos produtores para ampliar a variedade de produtos. Mariana elaborou um calendário anual de campanhas promocionais para datas comemorativas e organizou treinamentos periódicos voltados ao atendimento ao cliente e às técnicas de venda. Enquanto isso, no dia a dia da loja, a equipe realiza atividades como repor os produtos nas prateleiras, conferir a validade dos alimentos, atender os clientes, registrar as vendas no sistema, emitir notas fiscais e divulgar diariamente as novidades e promoções nas redes sociais.
Assim como acontece em qualquer organização, as decisões da Sabor Mineiro envolvem planejamento estratégico, tático e operacional. Cada um com objetivos, responsáveis e prazos diferentes, mas todos essenciais para o sucesso do negócio. Atividade. Vamos lá agora na atividade. Com base no estudo de caso e nos conteúdos estudados sobre os tipos de planejamento, responda a questão a seguir. Item 1. Identifique quais ações do estudo de caso pertencem ao planejamento estratégico, ao planejamento tático e ao planejamento operacional. Em seguida, organize essas ações em uma tabela com os 3 níveis de planejamento. Pessoal, assim, teve bastante gente que ficou com dúvida, né? Pelo menos comigo, acredito que na turma da professora Ana Lúcia também, né? O pessoal falou assim, professora, mas como que tem que fazer essa tabela? E tem que ser aí em algum programa específico e não sei o quê e tal. Pessoal, quando a gente fala dessa tabela, o que que eu vou colocar? Vou descrever lá, tá bom? Planejamento estratégico. Então, beleza. Quais as ações do estudo de caso pertencem ao planejamento estratégico? Então, vocês colocam lá planejamento estratégico e na frente ou embaixo, como vocês acharem melhor, é uma tabela, tá? Então, vocês colocam lá todas as ações que fazem parte do planejamento estratégico. Embaixo ou do lado, coloca assim, planejamento tático. E coloca todas as ações que envolvem o planejamento tático. Ou embaixo, ou do lado, como vocês acharem melhor. E embaixo coloca lá, planejamento operacional. E todas as ações aí que pertencem ao planejamento operacional, tá? O planejamento operacional é o que está mais óbvio, e é o que eu tenho certeza que todo mundo vai acertar, né? Então, se a gente coloca lá planejamento operacional, aqui, ó, no texto, não sei se meu mouse vai aqui, ó, já fala, no dia a dia da loja, a equipe realiza, então, qual que é uma ação, né? Repor os produtos nas prateleiras, conferir a validade dos alimentos. Isso tudo são atividades de que tipo de planejamento? Do planejamento operacional. Vai fazer a mesma coisa com o planejamento estratégico, mesma coisa com o planejamento tático e com o planejamento operacional, tá? É só isso. Então, que tabela que é essa? A tabela coloca o planejamento estratégico. Peraí, gente, só um minutinho. Então, a tabela é basicamente isso, tá? Vai colocar o que é o planejamento estratégico e colocar na frente quais são as ações do planejamento estratégico, embaixo ou do lado, planejamento tático e quais são as ações do planejamento tático, e o planejamento operacional, quais são as ações do planejamento operacional. Só isso, não tem mais nada diferente disso, tá? Era só isso e pronto. Depois, no item 2, vocês vão fazer o quê, tá? Vocês vão escolher uma ação de cada nível. Depois, aqui no item 2, tá? Vocês vão escolher um nível de planejamento e explicar por que ela foi classificada dessa forma. Então, vou pegar o planejamento estratégico. Quem é normalmente responsável por essa decisão, né? Quem é responsável por essa decisão é o dono de empresa, são os CEOs, é a alta diretoria que é responsável. Se a gente para pensar no Sabor Mineiro, né? Quem que é aí, quem são os donos, né? O seu Antônio e os filhos, Lucas e Mariana. Qual é o prazo de execução? Por exemplo, assim, do planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é executado em longo prazo, né? E qual que é a contribuição dessa ação para o alcance dos objetivos da empresa? Claro que o planejamento estratégico, né, ele traça aí as principais decisões para quê? Para que a empresa alcance os objetivos maiores aí da organização, tá?
Depois, essa é a primeira atividade obrigatória. Depois a gente tem a segunda atividade obrigatória, que daí é o bloco de notas, tá? E que é algumas dúvidas. Como é uma coisa nova, só para a gente entender, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai entrar aqui no ambiente virtual, tá? Do meu lado esquerdo, tá lá, bloco de notas. A gente vai clicar em bloco de notas e vai aparecer aqui, ó, essa tela que vocês estão vendo aqui, bloco de notas. A gente vai clicar aqui no lápis, ó, adicionar nota. Quando eu clico em adicionar notas, aparece aqui, escolha abaixo o tipo dessa nota. Qualquer uma que vocês podem colocar, tá? Vocês podem colocar livre, agora é com você, desafio. Mas geralmente os alunos colocam ou livre ou agora com você, um dos dois, tá? Clica isso, daí vai pedir para você colocar o título. Vocês podem colocar assim, agenda 4, atividade obrigatória, o que vocês acharem mais fácil, tá? Mas para ficar uma coisa mais clara e fica definido aqui agora para todo mundo, claro que quem já fez a gente vai corrigir do mesmo jeito, mas colocar lá a atividade da agenda 4. A gente já sabe que essa é a atividade que a gente tem que entrar e olhar para fazer a correção de vocês, tá? O que a gente vai fazer no bloco de notas? Então, tá lá, é um casinho bem pequenininho que a gente só tem que responder uma questão. Então, tá lá, a empresa Conecta Mais, especializada na venda de produtos eletrônicos, pretende ampliar sua atuação no mercado. Antes de iniciar esse processo, os gestores perceberam... Antes de iniciar esse processo, os gestores perceberam que seria necessário conhecer melhor o perfil dos clientes, analisar os concorrentes, verificar os recursos financeiros disponíveis e avaliar a capacidade da equipe. A partir dessas informações, a empresa poderá definir seus objetivos, estabelecer prioridades e determinar quais são as ações necessárias para alcançar os resultados esperados. Então, ó, o que ela quer, né? Ela pretende ampliar sua atuação no mercado. Então, considerando a situação apresentada, por que o planejamento organizacional é importante para a empresa e de que forma ele pode contribuir para que seus objetivos sejam alcançados, né? Então, quer dizer, lá o que a gente falou no começo, né? Vai orientar as decisões, vai ver o uso de recurso e assim por diante. Cada um coloca lá a sua opinião. Cláudia, quem que vai ver o bloco de notas? Todo mundo vê bloco de notas? Não, quem vê é apenas o aluno e nós, professores, tá certo? Então, essas são as duas atividades obrigatórias, tá? É o bloco de notas, é o bloco de notas e o fichar. E, como toda atividade, com toda a agenda, né, a gente vem fazendo essa atividade online, a gente tem aqui, ó, 4 questões para vocês responderem, tá? Fica no mesmo padrão, vocês podem ler, vamos ver direitinho aí, e vocês respondem para a gente. A gente vai dar uns 5 minutinhos aí para vocês responderem, tá? E a gente já volta aí para determinar as questões com vocês. Vamos lá? Ana, você me avisa, por favor? Aviso sim, Cláudia, pode deixar. Ai, meu Deus, espera aí. Eita, Lili. Isso, agora a gente está vendo as questões. Aí, ficou melhor. Então tá bom. Vamos lá, né? Eu vou aguardar vocês. Tá bom.
E aí, Anne, dá para a gente Ainda estou responder? verificando aqui, só um pouquinho mais, Ah, tá bom. Cláudia. Desculpa. Nada. Olha, a gente está com bastante gente hoje, 43 pessoas, né? 43, isso mesmo. Olha só. Cláudia, agora eu acho que terminamos. Só tem Terminar? uma dúvida aqui, ó. A Marielle, ela está fazendo uma pergunta aqui, sobre as provas presenciais, né? Se a prova que eles vão fazer vai ser desse jeito, né? É desse mesmo estilo, né, Ana Lúcia? Tanto é que a gente vem fazendo as questões justamente para isso, para auxiliar vocês aí nos estudos, tá bom, Marielle? Porque são 30 questões, né, como a gente já falou, de múltipla escolha, e você tem que acertar aí 16.
E assim, são múltiplas escolhas com 4 alternativas mesmo. É bem nesse estilo assim que a gente está fazendo com vocês, tá? Jonathan, quer perguntar alguma coisa também? Parece? Ô, professor, eu vou deixar para o final para a gente não perder tempo, pode ser? Ah, tá jóia, combinado. Maravilha. Então vamos lá. Então, a questão 1 está falando o quê, né? A empresa Vida Natural, fabricante de produtos sustentáveis, pretende ampliar sua participação no mercado nos próximos 5 anos. Para isso, a direção definiu como objetivo aumentar 30% o número de clientes, fortalecer sua marca e expandir suas vendas para outras regiões do país. Considerando a apresentação apresentada, qual a ação está relacionada ao planejamento estratégico? Então, quer dizer, elaborar a escala de trabalho dos funcionários para o próximo mês? Isso não, né? Porque isso aí está mais voltado para o planejamento aí tático, né? Que são aí os líderes e tal, e isso tá para médio prazo, tá? Definir as metas diárias de produção. Isso está mais voltado para o planejamento tático, né? Para o planejamento tático, para o planejamento operacional, que é o dia a dia da empresa. Organizar a sequência das tarefas realizadas pelos funcionários do setor da produção. Isso também é o dia a dia. Então, né, aqui é óbvio que é estabelecer objetivos de longo prazo, até porque planejamento estratégico se trata mesmo de longo prazo e definir os caminhos para alcançar a expansão da empresa. Por quê? Porque a empresa ela quer crescer aí 30% o número de clientes. Então, isso voltado extremamente aí para o planejamento estratégico, tá? Que está a longo prazo. A questão 2. Então, a questão 1, a resposta correta é a letra C. A questão 2. Questão 2 está falando o quê? Né? A empresa Ecotec estabeleceu como objetivo estratégico aumentar sua participação no mercado em 20% nos próximos 3 anos. Para contribuir com este objetivo, o gerente de marketing elaborou um plano para ampliar a presença da empresa nas redes sociais, realizar campanhas digitais e conquistar novos clientes nos próximos 12 meses. Nesse caso, a atuação do gerente representa principalmente planejamento operacional? Não, porque isso não é dia a dia, né? Aí a empresa ela quer aumentar a sua participação de 20% nos próximos 3 anos. Planejamento estratégico, pois define a missão e a visão da empresa. Aqui a gente ainda não está falando nada sobre missão e visão da empresa, então também não. Controle operacional, pois acompanha exclusivamente os resultados financeiros, que a gente nem está falando sobre resultados financeiros, tá? Então, está tratando mais sobre o quê, né? Sobre o planejamento tático. Por quê? Pois transforma os objetivos estratégicos em ações para uma área específica da organização. Quer dizer, o que tá acontecendo aqui, né? O gerente de marketing, ele elaborou um plano para ampliar a presença da empresa nas redes sociais, realizar campanhas e conquistar novos clientes nos próximos 12 meses. Então, quer dizer, isso é um planejamento tático, planejamento a médio prazo, tá? Então, questão 2, a alternativa correta é a letra B. Então, questão C, questão 2B. Questão 3, a Supermais, uma rede de supermercados, decidiu melhorar o atendimento aos clientes. Para isso, o gerente de uma das lojas estabeleceu que durante o próximo mês, os funcionários deverão seguir um novo procedimento de organização das filas, realizar a reposição das mercadorias em horários determinados e conferir diariamente os produtos nas prateleiras. A situação apresentada corresponde principalmente ao planejamento estratégico. A gente já elimina de cara. Por quê? Porque fala que é conferir diariamente. Estratégico, é longo prazo. É tático? Também não, porque tático é médio prazo, né? Então, essa questão é bem óbvia. Ela é planejamento operacional. Por quê? É fazer diariamente, todo dia, tá? É curto prazo, né? Pois está relacionada à execução de atividades específicas e de curto prazo. Então, acho que a 3 foi uma das que, assim, ninguém teve dúvida nenhuma, né? Estava, assim, muito óbvio.
Se a gente pega aqui, isso fica como dica mesmo para vocês, quando vocês forem fazer o exame, a maioria das respostas, né, a gente já vê, já percebe elas aí no próprio enunciado da questão, tá? E a questão 4, a empresa Nova Fábrica decidiu substituir parte de seus equipamentos antigos por máquinas automatizadas. A mudança permitirá aumentar a produção e reduzir desperdícios, mas os funcionários precisarão aprender a utilizar os novos equipamentos e adaptar suas atividades. Diante dessa situação, olha lá o que a gente falou, hein? Que a gente precisa estar em constante aprendizado, porque a gente vai precisar utilizar os novos equipamentos e adaptar as suas atividades. Diante dessa situação, qual atitude demonstra uma utilização adequada do planejamento para lidar com a mudança organizacional? Implantar os equipamentos imediatamente sem comunicar aos funcionários para evitar resistência? De jeito nenhum, né? A gente precisa ir comunicando, a gente precisa ir treinando, para quê? Para que eles saibam utilizar os equipamentos a hora que os equipamentos chegarem, tá? Manter os processos antigos. Se as máquinas são novas, quanto antes eu começar a usar, melhor para a organização. Então, quer dizer, são duas questões que eu acredito que a gente também já eliminaria de cara, né? Vamos ver a questão C. Planejar a mudança, comunicar os envolvidos, oferecer treinamento e acompanhar os resultados da implantação. E letra D, responsabilizar os funcionários que apresentarem dificuldades para utilizar as novas máquinas. Isso também não, né? A gente precisa dar o treinamento aí, isso tudo precisa ser contínuo, principalmente quando é uma máquina nova. Então, assim, a questão correta também é a letra C, né? Que é planejar a mudança, comunicar os envolvidos, oferecer treinamento e acompanhar os resultados da implantação. Tudo isso está muito interligado, né? Isso tudo está muito ligado aí com a mudança organizacional. Então, a gente precisa estar sempre atento para quê? Para acompanhar toda a mudança, não somente nas organizações, mas também no nosso dia a dia. Tá bom? Pessoal, beleza? Então, isso aí foi a nossa agenda 4, né? Revisão da nossa agenda 4. Boa semana para todo mundo. Bons estudos, tá?